CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde os nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos iniciar o estudo do livro A Gênese, depois vamos dar continuidade no estudo da Revista Espírita. Então vamos iniciar com a leitura do Evangelho. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. O item 3. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, seja no conteúdo, seja na forma. Combateu incessantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazer com que essas leis passassem por uma reforma mais radical do que quando as reduziu a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, eis aí todas as leis e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem se cumpra perfeitamente tudo até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências, porquanto de que serviria ter estabelecido essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo, sendo todos os homens filhos de Deus. Eles são, sem nenhuma diferença, merecedores da mesma consideração. Médico Jesus, amigo de todas as horas, nos reunimos em Teu nome, em nome de Deus, em nome dos dirigentes da nossa casa de amor, o Altivo, e dos espíritos guias do CEAP, para estudarmos a doutrina espírita. Hoje, a Gênese, que o nosso Kardec nos inspire, o professor José Jorge, o patrono deste estúdio, junto com Camille Flammarion. Em nome desses irmãos queridos, pedimos a devida permissão, em nome do amor sempre, do nosso amor, Lourdinha, para iniciarmos os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, nós vamos dar continuidade. Estamos no capítulo 1, ao capítulo 1 do livro A Gênese, onde se trata dos fundamentos da revelação espírita. E é muito interessante esse capítulo 1.
Então nós estamos no item 38 do capítulo 1. E diz o seguinte Kardec: sem a pré-existência da alma, a doutrina do pecado original não é apenas incompatível com a justiça de Deus, que tornaria todos os homens responsáveis pela falta de um só, ela seria um contrassenso, ainda menos justificável, porquanto, segundo essa doutrina, a alma não existia na época a que pretendem fazer remontar a sua responsabilidade. Então, antes, no 37, ele veio falando da pluralidade das existências, que é um dos fundamentos da doutrina espírita, da revelação espírita. E sem essa pré-existência, com a unicidade da existência, entrou a questão, tem a questão do pecado original. Então eu vou pagar por aquilo que o meu avô fez. Isso não é coerente. Eu nem existia quando meu avô estava vivo. Como que eu vou pagar por uma coisa que eu nem existia ainda? Né? Se é apenas uma vida, a alma é criada no momento da concepção. Então isso é incompatível com a justiça de Deus. E continua Kardec com seu raciocínio. Com a pré-existência e a reencarnação, o homem traz ao renascer o germe das suas imperfeições passadas, dos defeitos que não corrigiu e que se traduzem pelos instintos naturais, pelas tendências para um ou outro vício. Aí é diferente. A gente traz os nossos vícios, a gente traz as nossas tendências, a gente traz as nossas aptidões, com a pré-existência da alma. Aí fica tudo mais fácil, fica tudo coerente, é conforme a justiça de Deus. Eu não vou responder por aquilo que eu não fiz, eu só respondo pelo que fiz, só respondo por mim, por mais ninguém, nem pelo meu pai, pelos meus pais, nem pelos meus avós, nem tataravós, nem por ninguém. É esse o seu verdadeiro pecado original, do qual sofre naturalmente as consequências, mas com a diferença fundamental de que sofre a pena das suas próprias faltas e não a falta de outrem. E com outra diferença, ao mesmo tempo consoladora, encorajadora e soberanamente justa, a de que cada existência lhe oferece os meios de se redimir pela reparação e de progredir, seja despojando-se de alguma imperfeição, seja adquirindo novos conhecimentos, e assim, até que, estando suficientemente purificado, não tenha mais necessidade da vida corporal e possa viver exclusivamente a vida espiritual, eterna e bem-aventurada. Olha como é coerente a doutrina espírita, como ela vem ao encontro da nossa inteligência, dos tempos de hoje, e assim nós somos os únicos responsáveis pelo nosso destino. Deus nos ajuda, Jesus nos ajuda, os Espíritos nos ajudam, mas nós é que temos que fazer a nossa parte para sermos ajudados. Pela mesma razão, aquele que progrediu moralmente traz ao renascer qualidades inatas, assim como o que progrediu intelectualmente. Então você vê um doutor Bezerra de Menezes com qualidades inatas, um Francisco Cândido Xavier com qualidades inatas, com virtudes. Você vê um Einstein com a virtude da inteligência, um Newton, Laplace. Por quê? Progrediram no campo da inteligência,
progrediram no campo da moral. Isso nas muitas vidas, não tendo assim Deus preferência por ninguém, nem privilegiando ninguém. Pela mesma razão, lerei de novo. Aquele que progrediu moralmente traz, ao renascer, qualidades inatas, assim como o que progrediu intelectualmente. Ele está identificado com o bem, pratica-o naturalmente, sem cálculo, e, por assim dizer, sem nele pensar. Aquele que é obrigado a combater suas más tendências, esse ainda está na luta. O primeiro já venceu. O segundo está prestes a vencer. Portanto, há virtude original, como há saber original e pecado, ou melhor, vício original. Quer dizer, você traz em você, você traz com você. Pode sentar aí, o Roberto. Você traz com você. A Cristina e a menina não querem estudar? Ficou bem claro isso, Edilene? Vou para o item 39 agora. O Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a sua ação sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, da qual já se suspeitava desde a antiguidade, e que foi designado por Paulo pelo nome de corpo espiritual. Então, Paulo de Tarso diz na sua, acho que é a primeira carta aos Coríntios, morre no corpo animal e renasce no corpo espiritual. Então, Paulo de Tarso estava falando ali do que chamamos hoje de perispírito, com a doutrina espírita. Então, o corpo espiritual já era conhecido dos antigos, dos gregos, e de muitas outras civilizações antigas. Leon Denis traz esses nomes, acho que no grego eles chamavam de Cá, os fenícios também davam outro nome ao perispírito. Então, no livro Depois da Morte, Leon Denis fala muito bem sobre o conhecimento anterior à doutrina espírita do perispírito. Então, Paulo de Tarso designava de corpo espiritual, isto é, o corpo fluídico da alma, após a destruição do corpo tangível. Ficava então o corpo fluídico. Sabe-se atualmente que esse invólucro é inseparável da alma, que ele é um dos elementos que constituem o ser humano, que é o veículo de transmissão do pensamento e que durante a vida do corpo serve de elo entre o espírito e a matéria. Você já tinha ouvido falar nisso, Roberta? Então, numa visão holística do homem, vou falar bonito aqui, uma visão holística, uma visão completa, você está me vendo aqui com o corpo físico, você me conhece pelo corpo, mas eu não sou corpo apenas. Eu tenho um corpo, eu uso o corpo. Além desse corpo físico, eu tenho um corpo espiritual. E o mais importante, eu sou espírito. Então, é uma visão diferente. Esse corpo espiritual é a chave de uma série de fenômenos, ou de todos os fenômenos mediúnicos. A chave de você encontrar respostas para as doenças, para as expiações, para as provas que você tem aqui. A chave está no perispírito. E esse perispírito é um dos fundamentos da doutrina espírita. A gente está estudando aqui esses fundamentos. Já vimos a reencarnação, agora estamos vendo aqui o perispírito. E ele é conhecido, já era conhecido, antes da doutrina espírita. E o Kardec citou aqui Paulo de Tarso. O perispírito representa um papel tão importante no organismo e em uma série de afecções que ele se liga à fisiologia tão bem quanto à psicologia. Então, quando a pessoa morre, ela
se desliga do corpo físico e permanece com o seu corpo espiritual. Então o perispírito é o elo que liga o homem ao espírito. É o perispírito, que é de natureza semimaterial. Não é uma matéria assim bruta. Deriva do mesmo princípio, porém ele é uma matéria mais sutil. Então quando você vê um espírito, você está vendo o perispírito. Você já viu o espírito desencarnado? Ele não está com a mesma cara? Com cabeça, com pé, com mão, com braço? Ou ele é sem mão, sem braço, sem perna? É igualzinho. Por quê? Ele está ali com o seu corpo. É o seu corpo. É o corpo espiritual. Isso é básico para a gente entender a doutrina espírita. Então o espírito não é um andrógeno. O espírito não é o Gasparzinho, não é uma fumacinha. O espírito é gente como a gente. Você é espírito, eu sou espírito. Todo o corpo físico. Morre o corpo físico, fica o corpo espiritual, que é semelhante a esse. Então, se eu morresse aqui agora, e você me visse sair do corpo, você ia me ver aqui em pé, com essa camisa aqui, pastel, né? Com calça jeans e tênis. É assim que você me veria. Entendeu agora? Você não entendia isso? Então o que você está vendo é o corpo espiritual. O espírito com seu corpo espiritual. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência e dá a solução de uma série de fenômenos incompreendidos até então, por falta de conhecimento da lei que os rege, fenômenos negados pelo materialismo, porque eles se ligam à espiritualidade e qualificados por outros como milagres ou sortilégios, de acordo com suas crenças. Tais são, entre outros, os fenômenos da dupla vista, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos, da catalepsia, da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões e etc., demonstrando que esses fenômenos baseiam-se em leis tão naturais quanto os fenômenos elétricos e as condições normais em que pode se produzir. O Espiritismo destrói o império do maravilhoso e do sobrenatural e, consequentemente, a fonte da maior parte das superstições. Se ele faz crer na possibilidade de certas coisas encaradas por alguns como quiméricas, ele impede que se creia em muitas outras, demonstrando a sua impossibilidade e irracionalidade. Eu sei que eu li rápido e sei que você não entendeu nada, então vou explicar aqui devagarinho. Foi que eu li aqui. Ele está falando, de novo, do perispírito, que é a chave de uma série de fenômenos. Então, não existe milagre, não existe o sobrenatural, não existe. Ah, mas Jesus não fez milagres? Não. Jesus não fez milagres, porque a lei é a lei. Ele não poderia derrogar a lei de Deus. Mas Jesus não tirou Lázaro do túmulo? Ele não ressuscitou Lázaro? Não. Não. Jesus não ressuscitou Lázaro. Lázaro não estava morto. Aí, como ele falou aqui, explica uma série de fenômenos, a letargia, a catalepsia, não falei? Não lembro aqui? Ele estava no estado letárgico. E o que é a letargia? A letargia é um fenômeno anímico da alma que a pessoa tem toda a aparência de morte. Inclusive, há casos em que o corpo entra em estado de putrefação.
Isso é a letargia. E muitas pessoas, hoje fica mais difícil quando fazem ali o exame de eletroencefalograma, mas muitas pessoas eram enterradas vivas. Você tem ali o Sérgio Cardoso, um exemplo aí de um ator de novela antigo, mas naquela época de Cristo, se enterrava logo após que morria. Morreu, enrolava e enterrava, não dava tempo. E Lázaro foi colocado no túmulo sem estar morto. Tanto que Jesus diz, Lázaro dorme. Ainda ele se demora um dia antes de chegar lá. Entendeu? Tem o filho da viúva de Naim. Também outro caso que Jesus, a filha da viúva de Naim, Talita cum, era Talita, que Jesus mandou levantar, também estava em letargia. A cura em Jope, teve 3 curas. O filho da viúva de Naim, que foi em Jope, a filha de Jairo, essa era que é a Talita cum, Talita levanta, cum é levanta, né? Talita levanta, e Lázaro. Então Jesus não fez milagre, Jesus não curou o cego como um passe de mágica. Não, ele curou sim. Ele manipulava o fluido. Ele tinha um fluido puro. Então ele trocava a molécula malsã por uma sã. Hoje você entende isso aqui no passe de cura. Nas igrejas se fazem cura. Jesus transformou a água em vinho. Oh, o grande milagre. Não, não foi milagre. Ele agiu dentro das leis da natureza. Quando ele curou o leproso, agiu dentro das leis da natureza. Não existe milagre, não existe sobrenatural. O que existe é a lei natural, lei de Deus. Esse é um dos fundamentos da doutrina espírita. Além da comunicabilidade, além da imortalidade, mantendo a sua individualidade, além da reencarnação, tem a ação dos fluidos, o estudo, a descoberta da ação dos fluidos sobre a matéria. Então Jesus agia através dos fluidos na matéria. Então ele não fez milagres, entendeu? É um dos fundamentos da revelação espírita. Alguma pergunta? Entendeu agora o que eu li? 41. O Espiritismo, está entendendo, Diogo? O Espiritismo, longe de negar ou destruir o Evangelho, vem, ao contrário, confirmar, explicar e desenvolver pelas novas leis da natureza que ele revela tudo quanto o Cristo disse e fez. Esclarece os pontos obscuros do seu ensinamento, de tal maneira que aqueles para quem certas partes do Evangelho eram ininteligíveis ou pareciam inadmissíveis, as compreendem sem dificuldade, com a ajuda do Espiritismo, e as admitem. Eles veem melhorar a sua importância e podem distinguir entre a realidade e a ficção. O Cristo lhes parece maior. Não é mais simplesmente um filósofo, é um Messias divino. Então a doutrina espírita veio explicar o que Jesus não podia explicar. Veio ratificar. Ratificar é confirmar toda a doutrina do Cristo. Então ela é esclarecedora. Ela não tem a sua base sobre o maravilhoso, o sobrenatural, e sim sobre o natural, sobre as leis naturais.
por exemplo, algo que a doutrina espírita veio explicar com mais claridade. Jesus disse para a gente que havia muitas moradas na casa do Pai. Há muitas moradas na casa do meu Pai, e eu vou para preparar um lugar. Não tem essa passagem? Pois é, Jesus estava falando da vida em outros planetas, da vida não somente além da morte, além do túmulo, mas em tudo quanto é lugar. E a doutrina espírita vem falar da pluralidade dos mundos habitados. Mas Jesus não podia aprofundar esse tema, porque eles não compreenderiam. Já não compreenderam direito o evangelho dele. Aí vem a doutrina espírita esclarecer, aprofundar as ideias que o Cristo trouxe, sem misticismo. Sem misticismo. Está difícil isso? Está cansada, né? Deu lombeira? Deu lombeira. Depois do almoço. Mas eu tenho que estar aqui, né? Está entendendo, Dilane? Está entendendo, Diogo? Então vamos mais um pouquinho. 42. Considerando-se, além do mais, o poder moralizador do Espiritismo, e a gente não pode negar esse poder moralizador da doutrina espírita, pela finalidade que empresta a todos os atos da vida, por tornar bem claras as consequências do bem e do mal, pela força moral, a coragem e as consolações que dá nas aflições, mediante inalterável confiança no futuro, pela ideia de cada um ter perto de si os seres a quem amou, a certeza de os rever, a possibilidade de conversar com eles. Por isso eu tenho a certeza que vou ver quem eu amo, como a minha esposa, como a minha mãe, como meus pais, meu pai, os avós, os amigos. A certeza de os rever, a possibilidade de se conversar com eles, enfim, pela certeza de que tudo quanto se fez, tudo quanto se adquiriu em inteligência, em sabedoria, em moralidade, até a última hora da vida, nada está perdido, que tudo resulta no adiantamento do espírito. Reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo em relação ao Consolador anunciado. Então, é uma doutrina que consola, é uma doutrina que ensina, é uma doutrina que recorda. Então, Jesus diz: eis que vos enviarei o Consolador, que vos fará relembrar tudo o que tenho dito e vos ensinará muitas coisas. Então, o Consolador, quem é o Consolador? A doutrina espírita, que fará relembrar tudo que ele tinha dito. Então Jesus sabia que o homem ia deturpar o que ele falou, ia esquecer o que ele falou, ia ensinar. Então ele não pôde ensinar tudo, e ia consolar. Então a doutrina espírita é eminentemente consoladora. Consoladora. Ela é educadora, porque ela ensina e ela nos relembra o Evangelho de Jesus. Por isso, é uma doutrina cristã. Nós somos cristãos. Muitos dizem que não. Quem tem boca, fala o que quer. Quem tem cabeça, pensa o que quer. Nós também temos boca e cabeça, e assim pensamos. Somos cristãos. Somos espíritas cristãos. E a moral do Cristo é a base da doutrina espírita, e que a gente tem que fazer forças para seguir, né, com ética a moral cristã. A ética é o cumprimento da lei. A ética é o cumprimento da lei. e 43 agora, né? Eu li o 42 todo? Deu. Muito bem, 43. Se a esses resultados junta-se a prodigiosa rapidez da propagação do Espiritismo,
apesar de tudo que se faz para derrubá-lo, não se poderá negar que a sua vinda seja providencial, visto como ele triunfa de todas as forças, de toda a má vontade humana. E como tem gente com má vontade com relação a nós espíritas, né? A facilidade com que é aceito por um número tão grande de pessoas, e isto sem coação, sem outros meios, que o poder das ideias prova que ele corresponde a uma necessidade, a de crer em alguma coisa, após o vazio provocado pela incredulidade, e que, portanto, surgiu no momento apropriado. Então, o homem tem necessidade de crer, ele tem essa necessidade porque ele é um espírito, e ele é imortal, ele tem a necessidade de crer em Deus. Você ser materialista é você ser antinatural, não é natural. Agora, por que tanto materialismo? Porque as religiões não souberam conduzir o homem a Deus, não souberam. Elas próprias se materializaram. Elas próprias. Em nome de Deus, em nome de Jesus Cristo, se perseguiu, se torturou e se matou, e continua-se até hoje. Isso afasta os homens de bom senso do caminho da religião. Mais um pouquinho. Quariquaquá. Quariquaquá é 44. 44. Mas antes, tem uma observação de Kardec aqui. Eu vou ler essa observação, que se refere ao Consolador, a palavra Consolador. Ele é o verdadeiro Consolador, quer dizer, a doutrina espírita. Então, Kardec coloca aqui uma observação. Não, é uma nota do autor. Ele diz aqui o seguinte: muitos pais de família deploram a morte prematura dos filhos, para cuja educação fizeram grandes sacrifícios, julgando que tudo resultou em pura perda. Por exemplo, você dedica tudo à sua filha, que você tanto ama. Aí tua filha morre, desencarna. E você julga então que aquilo foi tudo uma perda. Acabou tudo. O que adiantou fazer tanto se tudo se acabou? Com o Espiritismo, porém, não lamentam esses sacrifícios e estariam prontos a fazê-los, mesmo com a certeza de que veriam os seus filhos morrerem. Porque sabem que se eles não aproveitaram dessa educação na vida presente, ela servirá em primeiro lugar ao seu adiantamento como espíritos, pois que serão aquisições para uma nova existência, e que quando voltarem a este mundo terão uma bagagem intelectual que os tornará mais aptos a adquirir novos conhecimentos. É o caso das crianças que trazem ao nascer ideias inatas, que sabem, por assim dizer, sem haver necessidade de aprender. Então nada se perde, porque a morte não existe. E o Espiritismo dá testemunho disso e nos consola. Olha, eu falo muito da minha esposa aqui. Ela é o move das minhas ações na casa. Começamos por amor a ela. Continua sendo o move das nossas ações. Claro que o trabalho é do Cristo, a gente sabe disso. Mas é a certeza do reencontro. É a certeza de que nada acabou. De que nada passou. É só um momento. É uma noite, um pouco mais prolongada, mas que uma hora a gente vai acordar. Colocou aqui do amor do filho
do pai pelo filho. Realmente, deve ser muito doído. Eu não tive a perda material dos filhos. Deve ser muito doído. Da minha esposa já foi muito doído, da minha mãe, do meu pai. Então, cada um no seu grau de afinidade que você tem com aquela pessoa. Machuca. Mas eu vou encontrar com a minha mãe. Ela não morreu. E o que ela me deixou, o legado de educação, ficou, está comigo. Eu tenho coisas comigo que meu pai me ensinou que eu não esqueci. Está comigo. Aí continua aqui a nota do autor. Se como pais não têm a satisfação imediata de ver seus filhos aproveitarem dessa educação, eles terão com certeza mais tarde, seja como espíritos, seja como homens. Porque pode ser que volte junto novamente. O mesmo pai, a mesma mãe, a mesma esposa, o mesmo marido, o mesmo filho. Pode ser. Talvez eles sejam de novo os pais, olha aí, desses mesmos filhos, que serão apontados como superdotados pela natureza e que devem suas aptidões a uma educação precedente. Assim também, se os filhos se desviam para o mal pela negligência dos pais, estes podem vir a sofrer mais tarde pelos desgostos e pesares que esses mesmos filhos lhes causarão em uma nova existência. Vê o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 5, né? Quando ele fala dos desgostos que os pais têm com seus filhos, mas porque os pais não souberam dar uma boa educação. Agora, quando você dá uma boa educação, e mesmo que o filho parta para a pátria espiritual cedo, aquilo não se perde, aquilo fica. Num momento ou em outro, a gente vai se reencontrar. Vou ler o último aqui, o 44. O último não. Época da hora. Ah, sim. E a gente vai, semana que vem, continuar no 45. 44. O número de aflitos é imenso. Portanto, não é de admirar que tanta gente acolha uma doutrina que consola, de preferência aquelas que desesperam, porque é aos deserdados mais que aos felizes do mundo que o Espiritismo se dirige. O doente vê chegar o médico com maior satisfação que aquele que está bem de saúde. Ora, os aflitos são os doentes e o consolador é o médico. Então, quem é o grande médico das almas? Jesus, o consolador prometido, a doutrina espírita. Aos que combatem o espiritismo, se querem que o abandonemos para segui-los, ofereçam-nos mais e melhor do que ele. Curem com maior segurança as feridas da alma. Deem mais consolações, mais satisfações ao coração, esperanças mais legítimas e maiores certezas. Façam do futuro um quadro mais racional, mais sedutor. Porém, não pensem vencê-lo com a perspectiva do nada, com a alternativa das chamas do inferno ou da beata e inútil contemplação perpétua. Entendeu o que eu li? Você que combate o espiritismo, quer que eu te siga? Então me oferece coisa melhor. É isso que ele está dizendo. Me oferece coisa melhor. Que cure as feridas da alma, melhor do que a doutrina espírita nos cure. É isso que ele está dizendo. Agora não vem com um papo furado de inferno, ou essa beatice aí de que eu vou para o céu. Isso não consola ninguém. Bom, vamos ao 45. Tem 3 minutos ainda.
A primeira revelação estava personificada em Moisés, a segunda no Cristo, a terceira não está em indivíduo algum, está na doutrina espírita. As duas primeiras são individuais, a terceira é coletiva. Eis aí uma característica essencial de uma grande importância: é coletiva, no sentido de não ter sido feita para privilégio de pessoa alguma. Assim sendo, ninguém pode dizer-se seu profeta exclusivo. Ela foi feita simultaneamente por toda a terra, para milhões de pessoas, de todas as idades, de todas as épocas e de todas as condições, desde a mais baixa até a mais alta da escala, de acordo com esta predição registrada pelo autor dos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Ela não se originou de nenhum culto especial, a fim de servir um dia de ponto de encontro para todos. Então, está aí. A primeira revelação com Moisés, a segunda com Cristo, a terceira com a doutrina espírita. A personificação de Moisés, personificação do Cristo. E a doutrina espírita, ela não está num indivíduo, ela está nos espíritos, nas ideias que os espíritos trazem. Aí tem a mediunidade, por isso que ele colocou aqui, ó, a mediunidade, como disse os apóstolos, em Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos terão sonhos. Olha aí a mediunidade. Não é o que está acontecendo agora, nos finais dos tempos? Ela não se originou de um culto especial a fim de servir um dia de ponto de encontro para todos. Então ela vem de todos os lugares, inspirando homens, mulheres, jovens, velhos e crianças. Essa é parte dos fundamentos da doutrina espírita. Vamos parar por aqui, já deu aí 45 minutos, e na próxima semana a gente continua no 46. Faremos a nossa prece, teremos um intervalo de 15 minutos e retornaremos com a revista Espírita. Estamos na revista de dezembro de 1859. 58. Desculpem. Dezembro de 58. Obrigado, Jesus, pela tarde de estudos. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado, muito obrigado aos guias desta casa de amor que nos sustentam, que nos fortificam, que nos animam, que nos inspiram. Obrigado. Deus abençoe esta casa e os propósitos desta casa de divulgar a doutrina espírita e o Evangelho do Cristo Jesus. Em nome desses irmãos queridos, do nosso altivo, em primeiro lugar, diretor da nossa casa de amor, e da coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, encerramos os estudos em torno do livro A Gênese, amanhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Muito